E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No método de Rouchard, para medir γ dado pela razão Cp sobre Cv do ar, usa-se um grande frasco com um gargalo cilíndrico estreito de raio Azinho, aberto para a atmosfera, no qual se ajusta uma bolinha metálica de raio Azinho e massa Mzinho. Na posição de equilíbrio O da bolinha, o volume de ar abaixo dela no frasco é V grande. Item A. Calcule a força restauradora sobre a bolinha quando ela é empurrada de uma distância x para baixo a partir da posição de equilíbrio. O movimento sendo suficientemente rápido para que o processo seja adiabático. Portanto, o ar dentro do recipiente sofre uma compressão adiabática. Mostre que a bolinha executa um movimento harmônico simples e calcule o período tal em função de Azinho, Mzinho, V grande, da pressão atmosférica P0 e de γ. Para resolver o item A, eu vou começar analisando a situação de equilíbrio dessa esfera metálica de massa Mzinho e raio A. Na situação de equilíbrio, eu posso afirmar que a pressão interna, representada por P, é igual à pressão externa. Logo, eu posso obter a pressão P da seguinte forma. P é igual a pressão atmosférica local P0, mais a pressão associada à intensidade da força-peso dessa esfera metálica de massa Mzinho na compressão do ar. Consequentemente, a gente obtém mais Mg sobre a área em questão. Logo, a pressão P é igual a P0 mais Mg sobre. Conforme vimos em vídeos anteriores, no estudo dos hemisférios, na playlist de mecânica dos fluidos, essa área A é simplesmente a área da superfície esférica projetada no plano que coincide com o seu diâmetro. Portanto, essa área é π vezes o raio Azinho ao quadrado. Muito bem? Agora, como nós temos uma transformação adiabática, neste caso, o ar dentro do recipiente sofre uma compressão adiabática, eu posso recorrer nessa transformação à seguinte equação. Nós sabemos que, em uma transformação adiabática, a pressão vezes o volume elevado a γ, dado pela razão Cp sobre Cv, é uma constante. Essa constante eu vou representar por ômega. Sendo assim, se eu quiser obter ΔΩ de forma geral, eu vou recorrer à seguinte expressão. Eu vou tomar a derivada parcial de ômega em relação à pressão P e multiplicar pela variação de pressão ΔP mais a derivada parcial de ômega em relação ao volume V, ΔV. Muito bem? Ao tomar a derivada parcial de ômega em relação à pressão, eu estou assumindo que o volume é constante, e ao tomar a derivada parcial de ômega em relação ao volume, eu estou assumindo que a pressão é constante. Muito bem? Sendo assim, ΔΩ, que é uma constante, e portanto essa variação é zero, é igual a derivada parcial de ômega em relação à pressão P. A derivada de P em relação a P é 1, portanto a gente obtém simplesmente V elevado a γ vezes a variação de pressão mais a derivada parcial de ômega em relação ao volume V. Logo, a pressão é uma constante. Pela regra do expoente, nós temos γ que multiplica V elevado a γ menos 1. Muito bem, tudo isso vezes a variação de volume ΔV. Muito bem? Logo, nós vamos obter que, então, 0 é igual a V elevado a γ vezes a variação de pressão mais γ vezes a pressão vezes. Observe o seguinte, V elevado a γ menos 1 é V elevado a γ que multiplica
V elevado a menos 1 vezes a variação de volume ΔV. Bom, como essa soma é igual a zero, eu vou dividir todos os termos por V elevado a gama, logo, zero é igual a ΔP mais. Então, agora, nós temos gama vezes a pressão, P, gama vezes a pressão P, V elevado a menos 1 é o volume V, vezes ΔV. Muito bem? Logo, essa variação de pressão, que é infinitesimal, é igual. Então, nós temos menos gama vezes P sobre V vezes a variação de volume. Agora, essa variação de volume é dada pelo volume final menos o volume inicial. Sendo assim, a variação de volume é dada por, então, V final menos. O volume inicial é justamente V. Agora, essa variação de volume ΔV é negativa, pois a esfera é deslocada verticalmente para baixo de uma distância x. Portanto, a variação de volume é negativa e dada por. Nós vamos fazer a área da base, π vezes o raio azinho ao quadrado, vezes o deslocamento vertical x. Então, observe a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Levando este resultado na expressão acima, a gente obtém que a variação de pressão ela é igual. Observe a regra de sinal. Nós temos π vezes a ao quadrado vezes gama. Então, π vezes a ao quadrado vezes gama, vezes a pressão P sobre o volume V, vezes x. Observe que P eu consigo determinar a partir dessa expressão. Muito bem? Note que essa variação de pressão é maior do que zero, pois houve uma compressão adiabática. Agora, o item A pede para nós calcularmos a intensidade da força F, que é restauradora. Vai ficar claro esse detalhe daqui a pouco. Para determinar essa força F, eu vou recorrer à expressão ΔP vezes a área A. A área A é π vezes Azinho ao quadrado. Portanto, a intensidade da força F é justamente a variação de pressão promovida vezes π vezes A ao quadrado. Portanto, nós temos aqui a seguinte expressão. De forma geral, a pressão é dada pela razão da força por unidade de área. Muito bem? Logo, a força F fica dada por... Então, π vezes A ao quadrado aparece duas vezes. Então, gama, π elevado ao quadrado vezes A elevado à quarta, vezes a pressão P, que eu já sei determinar, sobre o volume V, vezes x. Agora, observe o seguinte. Por que essa força é restauradora? Ao empurrar essa esfera de massa M na vertical e para baixo, de uma distância x, eu aumento a pressão interna. Trata-se de uma compressão adiabática. Se eu aumento levemente a pressão interna em relação à pressão externa, a força que surge devido a essa diferença de pressão tende a restabelecer o equilíbrio da massa Mzinho. E, portanto, trata-se de uma força restauradora. Então, observe no quadro o resultado obtido e a análise realizada até aqui. Agora, só reforçando, eu coloco o sinal negativo justamente pelo fato de que a força está orientada em oposição ao deslocamento sofrido pela massa Mzinho. Muito bem, observe o quadro mais uma vez. Sendo assim, a partir dessa última igualdade, eu posso escrever que F mais. Então, nós temos gama π
ao quadrado Azinho à quarta vezes a pressão P sobre o volume V vezes X é igual a zero. Muito bem. Essa força restauradora é a força resultante que age na esfera metálica de massa mzinho. Portanto, F é igual a massa vezes a aceleração adquirida pela esfera. Lembre-se que a aceleração é a derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo, mais gama π quadrado a quarta vezes P sobre V vezes X igual a zero. Agora, dividindo todo mundo por Nzinho, você obtém que x dois pontos é igual a gama π quadrado a quarta vezes a pressão P sobre a massa M vezes o volume V vezes X é igual a zero. Perceba que você acaba de obter uma equação diferencial muito famosa no estudo do movimento harmônico simples. Note que a derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t mais a frequência angular ômega do movimento da esfera ao quadrado vezes x é igual a zero. Isso já ilustra o fato de que essa esfera metálica de massa mzinho vai descrever na vertical um movimento harmônico simples com uma frequência angular ômega ao quadrado dada pelo termo que acompanha a variável x. Portanto, eu posso escrever aqui que ômega, já extraindo a raiz quadrada, é a raiz quadrada de gama vezes π quadrado Azinho à quarta vezes a pressão P, que eu sei determinar, observe o quadro, sobre a massa Mzinho vezes o volume V. Agora, a frequência angular ômega é igual a 2π sobre o período de oscilação representado pela letra tal. Logo, eu vou obter o seguinte resultado para tal. Então, tal, o período de oscilação, ele fica dado por... Então, nós temos 2π dividido por essa raiz quadrada. Logo, 2π que multiplica a raiz quadrada da fração inversa. Então, nós temos mv sobre gama π quadrado a quarta vezes a pressão P. Agora, eu posso simplificar ainda essa expressão. Perceba que eu posso simplificar π com a raiz quadrada de 1 sobre π quadrado, portanto, π vai embora. E a raiz quadrada de a à quarta é a ao quadrado. Logo, a gente obtém 2 sobre Azinho ao quadrado. E embaixo eu fico apenas com gama vezes a pressão P. Muito bem. Em que a pressão P fica dada pela expressão P0 mais mg sobre π vezes Azinho elevado ao quadrado. Muito bem. Então, observe no quadro os resultados obtidos e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: em uma experiência em que Azinho é igual a meio centímetro, então vamos lá. Azinho é igual a meio centímetro, a massa M é igual a 10 gramas, então você vai converter meio centímetro para metro, 10 gramas para quilograma, um volume V inicial de 5 litros,
Muito bem, um volume V de 5 litros e uma pressão P0 de 1 atmosfera e uma pressão P0 de 1 atmosfera. Então, observe os dados no quadro. Muito bem. O período observado, ou seja, o valor de tal, é 1,5 segundo. Então, tal é 1,5 segundo. Então, nós temos os valores de Azinho, M, P0 e tal. Muito bem. Determine, neste caso, o valor correspondente para o valor de gama para o ar atmosférico. Bom, a partir de agora, basta substituir os dados. Eu vou apenas indicar os cálculos para você. Então, a pressão atmosférica local P0, 1 atmosfera. Portanto, nós temos 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascal, mais a massa, 10 gramas, 10 vezes 10 elevado a menos 3 kg, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado, sobre π, vezes o raio Azinho ao quadrado. Meio centímetro é igual a meio vezes 10 a menos 2 metros. Portanto, você vai elevar esse valor ao quadrado e determinar o valor de P. Para determinar gama, agora você substitui tal por 1,5 segundo. Isso é igual a 2 sobre Azinho ao quadrado, o valor eu já mencionei. Você conhece o período. A massa, 10 gramas, converte para quilograma. Muito bem. O volume V é igual a 5 litros e, portanto, você vai converter para metros cúbicos. 5 litros corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Portanto, efetuando os cálculos, você vai encontrar que gama para o ar é igual a 1,4. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.